aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para um lugar diferente aqui, ó. Não sei se vocês sabem aonde que eu estou neste momento aqui no Uruguai. Não sei se vocês vão ver esse detalhe aqui, vão saber onde é que é. Mas olha só que coisa, bicho, tem uma mão aqui, cara. Não sei o que essa mão tá fazendo aqui, cara. Coisa mais estranha isso, né? O que inventaram aqui dessa mão enterrada aqui nesse lugar? Pois é, eu tô aqui em Punta del Este. Punta del Este é a cidade turística aqui do Uruguai, em que tem essa escultura aqui da mão, né, La Mano, e tem umas praias bacanas aqui também. É mesmo uma cidade praiana, uma cidade que o pessoal vem para vir à praia, né? Hoje não tá um dia de praia não, tá? Hoje tá meio fresquinho aqui. Fresquinho, eu quero dizer, chega a estar frio aqui, né? O mar tá bravo lá embaixo. Aliás, essa aqui chama-se Praia Brava mesmo. Aqui em Punta del Este tem a Praia Mansa e a Praia Brava. A Praia Mansa, como vocês podem imaginar, fica para dentro, né, da foz lá do Rio da Prata. Então, eu vou sair daqui porque senão eu estou atrapalhando a foto do pessoal. O pessoal vem aqui tirar foto do monumento. E essa aqui é a Praia Brava, que fica em direção ao oceano. Então eu vou andando para lá e vou conversar com vocês sobre assuntos aleatórios, como a gente faz aqui sempre. Muito bonita a cidade aqui, ó. É chique, viu? Aqui é cidade praiana chique. Não é cidade praiana de merda, não. É cidade praiana de verdade. Aquela assim que só loja de grife. Deve ser caro aqui, bicho. Não tô brincando. Tô de sacanagem, não. Lá em Montevidéu as coisas já são um pouquinho caras. Aqui em Punta del Este eu acho que deve ser bem mais caro. Mas, pô, gostei da cidade aqui, é bonita, viu? As prainhas são bacanas também. A água aqui já é azul, apesar de que me avisaram que lá em Montevidéu também a água lá também fica azul, né? Por um acaso, nesse período que eu tô aqui, né, tá muito virado o rio, então acaba tendo ficando mais marrom a água, né? Mas ainda normalmente é azul por lá, né? Bom, eu estava pensando em falar com vocês sobre os papos aleatórios. É muito engraçado, porque eu falei, pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas falar sobre Martim Lutero. É o cara lá, o alemão, que inventou o protestantismo aí, que fez toda a reforma da Igreja Católica e coisa e tal, porque, cara, eu descobri a história dele depois, né? E realmente uma história interessante pra caramba. Por um acaso eu tava vendo um programa no YouTube. Aí sabe quando o YouTube tá no autoplay, aí passa pro próximo programa. Aí passou um negócio, um documentário sobre a vida do Martim Lutero. E bom, tudo bem, né? É verdade que no final da vida dele ele fez merda pra caralho, né? Acabou ficando, virando um antissemita e não sei o que lá. Mas a parte toda da reforma da Igreja Católica, porra, é interessante pra caramba esse negócio. Se você parar pra pensar, é quase como que explicando como que uma pessoa pode derrotar um sistema, né? Porque já tinham me falado da história do cara. O cara era um padre, um monge, na verdade, e botou lá 95 teses pregadas na porta da igreja. E aí de repente criou o protestantismo. Pô, isso não faz sentido, cara. Essa história não faz sentido nenhum. E é lógico, não é essa a história, né? Não é bem essa a história, lógico. Não faria sentido isso. E só para deixar claro para todo mundo, eu não sou religioso, não sou católico, não sou protestante, não sou nada. Eu só achei a história do jeito que foi contada. Eu também não sei se a história que me contaram é a história verdadeira, mas achei a história do jeito que foi contada muito interessante.
O cara decidiu ser monge numa loucura dele, estava no meio da tempestade, resolveu ser monge, ia ser advogado, resolveu ser monge, e era considerado um monge muito inteligente lá no mosteiro dele, mas meio que, foda-se, é um Zé Ninguém na história toda, né? E aí o que aconteceu, na verdade, foi quase uma coincidência, porque já vinha muita gente criticando a questão de indulgência da Igreja Católica. E tanto é verdade que é uma coisa absurda a indulgência na Igreja Católica, que a própria Igreja Católica depois reconheceu isso e acabou com o troço de indulgência, né? Mas, na época, era o padrão. O Papa lá da época, né, pô, achava que indulgência é certo. A Igreja Católica dependia de indulgência, ganhavam dinheiro pra caralho com indulgência. Realmente uma maravilha a coisa, né? E daí já tinha muita gente criticando esse negócio. E o que eu acho bacana da história é isso, é o que eu falo pra vocês. Você começa a lutar contra um sistema enorme, contra uma grande estrutura hierárquica e coisa e tal, é fundamental que já tenha muita gente com a mesma ideia. O trabalho de catequese, de você ensinar as pessoas, de você falar para as pessoas estarem convencidas daquele assunto, é muito importante, mesmo antes da coisa começar em si, né? Sempre começa com convencimento no final das contas. E então já tinha muita gente criticando essa história de indulgência e coisa e tal, né? E aqui o que acontecia? O cara era um monge lá no lugarejo lá da Alemanha que ele ficava, e ele fazia de tempos em tempos, lá também tinha uma escola de teologia junto do mosteiro dele lá, então havia muita discussão acadêmica lá na época, né? Como o pessoal não tinha internet para fazer as discussões acadêmicas na internet, para discutir filosofia na internet, o que o pessoal fazia? Falaram que ele pregou na porta da igreja, tem até imagem dele martelando coisa na porta da igreja, mas na verdade não é bem assim. Era um quadro de avisos que tinha junto do mosteiro e da universidade também, da Universidade de Teologia, né? A faculdade de teologia que tinha lá, e que o pessoal colocava assuntos, colocava teses para serem discutidas depois, né? Então você colocava a tese ali, uma tese seria justamente um argumento, e as pessoas depois podiam pegar essa tese e discutir, né? E levantar argumentos e contra-argumentar e coisa e tal. Ficou realmente bonita a praia aqui, né? Olha que bacana. Então, para vocês terem uma ideia, no mês de outubro, não, foi no mês de setembro, ele fez 97 teses. Nesse esquema, tipo, botar um argumento e coisa e tal, e depois alguém pode refutar, pode colocar uma contra-tese, coisa e tal. Ih, cara, o vento aqui tá forte, eu vou perder meu boné aqui. Deixa eu apertar esse boné aqui. Dei uma apertada no boné para ele não voar aqui. Enfim, então esse era o jogo, né? Quando falam que ele colocou 95 teses, é porque em determinado momento lá de outubro de 1500 e alguma coisa, quando foi a reforma, depois procura no Google aí, ele colocou essa série de argumentos, e por um acaso, eu já tinha feito coisas no mês anterior, e fazia isso com uma certa frequência, né? E aí nesse mês ele decidiu falar sobre a tal da indulgência. Mas mais do que isso, do conceito do que você precisa para salvar a sua alma, né? Que é o conceito pelo que eu entendi da coisa, né? Dos protestantes de faith alone, né? Ou seja, basta só a fé. Você não precisa fazer nada para salvar a sua alma, só precisa ter fé. Então, esse é o conceito fundamental dele. Então, essa história de indulgência toda cai por terra, né? Enfim, ele botou então 95 teses escritas em latim erudito,
Por quê? Porque era uma coisa para ser discutida entre intelectuais, não era um negócio para ser, né, ventilado. Ele não estava fazendo uma crítica à Igreja Católica ali, ele estava argumentando, ele estava criando argumentos. Só que os alunos lá da universidade, lá do Centro de Teologia, que já não gostavam desse negócio de indulgência, já achavam que esse negócio de indulgência não era legal, eles acharam os argumentos dele muito bacanas, né? Aí eles pegaram aquela porcaria, traduziram pro alemão comum e saíram distribuindo isso como se fosse um livro, né? Lembra? Nesse período, a gente está falando de 1500 e alguma coisa, ainda não tinha a prensa, né? Não tinha livro impresso, né? Ou seja, os caras iam lá e simplesmente copiavam o panfleto, né? Traduziram do latim para o alemão e copiaram, fizeram um monte de livretos e começaram a distribuir entre o povo por lá, na região ali. E esse foi o ponto, né? Ou seja, na verdade o argumento dele funcionou como uma espécie de catalisador da coisa. Já tinha muita gente contrária à questão das indulgências, né? Foi só mesmo uma questão de ter um conjunto. Ah, o pessoal fazendo surf ali, ó. Olha o pessoal surfando lá atrás, estão vendo? Foi só uma questão do pessoal justamente ter um conjunto de argumentos sobre o que para embasar essa crítica à indulgência, né? E lembrando novamente que ele não tinha feito isso. Espera aí, deixa eu arrumar um negócio aqui. Ele não tinha feito isso numa intenção de comprar briga com o Papa, ou com a Igreja, com o que quer que seja. Ele fez isso numa de argumentar mesmo, de esclarecer lá com os alunos lá da Universidade de Teologia, de chegar a algum ponto aí com essa argumentação dele. Só que aí, depois que esse livreto foi copiado um monte de vezes com o nome dele lá, a coisa ficou ruim para ele, né? Porque o pessoal, as críticas aumentaram muito ao Papa e no final das contas restou o problema para ele. Ele ficou realmente marcado como o cara que estava criticando a indulgência. E em determinado momento ele foi excomunicado, né? Ele foi excomungado. Aqui eu acho que o pessoal toma banho aqui. Se bobear vai cair água aqui. Melhor andar para cá. Acho que eu vou. O que pode acontecer é a gente molhar um pouquinho. Mas tá meio frio aqui, viu? Tá meio frio aqui. Olha só a calçada aqui como tá toda molhada. Aqui de vez em quando cai umas ondinhas aqui e pega o pessoal aqui, ó. Então o que aconteceu, né? Aí ele foi excomungado, evidentemente. O Papa ficou chateadíssimo, coisa e tal. E aí vem um outro episódio que é conhecido da vida dele, porque ele foi chamado numa convenção lá de príncipes e clérigos, chamado Diet of Worms, que é um conselho de príncipes lá da Alemanha, junto com o pessoal religioso, né? E daí pediram para ele negar tudo que ele tinha dito. Se ele falasse, não, foi mal aí, deixa pra lá, esquece esse papo, eles simplesmente iam deixar pra lá, entendeu? Porque, cara, o cara era um mané, era um Zé Ninguém, né? A única coisa que ele tinha nesse momento era um argumento correto, um argumento que as pessoas ouviam esse argumento. E do outro lado, você tinha todo o establishment religioso, né? Todo o establishment católico contrário ao sujeito. E daí ele pediu 24 horas para pensar, mas no final das contas virou e falou que, olha só, eu não posso
não posso trair minha alma. Pediu a proteção de Deus e falou que estava do jeito que estava ali onde ele ficava, né? Here I stand. Here I stand. Foi a palavra que ele falou lá, né? E aí, no final das contas, ele foi excomungado, evidentemente. Iria ser morto. Essa é a história. Mas aí tinha algum príncipe alemão lá, um dos caras lá, que, pô, não, é um absurdo, porra. O cara falou, tá certo, né? E resolveu dar abrigo pra ele. Aí escondeu ele lá no castelo. Ele ficou alguns anos escondido lá no castelo, ameaçando ser morto. E nisso as ideias dele só crescendo lá na Alemanha, né? Ele aproveitou esse tempo justamente para escrever um monte de livros também, e para traduzir a Bíblia para o alemão, traduzir pelo menos as partes da Bíblia que ele julgava importantes para a situação, para o argumento dele, né? Ele tinha um argumento dele lá sobre essa questão de que apenas a fé é suficiente para você se salvar, que você não precisa de penitência, né? Não precisa nem de confissão. A confissão é uma coisa que você pode fazer se você achar bacana e coisa e tal. Enfim. E aí a verdade é que devagar um monte de outros príncipes ali na região começaram a ficar do lado dele. E assim surgiu. Com licença. E assim surgiu o movimento ali, 1500 e alguma coisa, né? Mas ainda era um movimento pequeno, tá? Ainda era um movimento pequeno. E a coisa só ganhou mais corpo mesmo quando veio a imprensa, né? Quando veio a prensa, foi em 1600 e alguma coisa, já tinha morrido e coisa e tal, que a coisa ganhou corpo, né? Então é muito bacana ver esse negócio, porque realmente o cara só com um argumento. E de novo, eu não sou religioso, não sei se o argumento dele está certo, se está errado, se é isso mesmo, se não é isso. Eu meio que estou por fora dessa história. Mas me parece um negócio muito bacana de mostrar como é que é esse processo de nucleação e crescimento, né? Você tem um ambiente que já era propício para você ter uma grande mudança e de repente, em algum ponto a coisa começa a nuclear, começa a criar um pontinho ali de coisa e aquilo se expande, porque justamente você tem um ambiente favorável para aquilo crescer. Por mais que ele tenha sido perseguido pela igreja, que ele tenha sido excomungado e coisa e tal, ele seguiu à frente. E aí é verdade, depois ele começou a arrumar um monte de confusão, porque isso é realmente um problema, né? Quando você rompe a estrutura vigente da coisa, né? Você começa a dar imagem para um monte de outras alternativas, um monte de outras maluquices que o pessoal pode pensar. Então surgiram vários outros movimentos a partir do movimento do Lutero. Ele acabou brigando com muita gente, no final da vida dele estava malucão, virou antissemita totalmente, e inclusive dizem que muitas das ideias lá do Hitler foram baseadas em ditos do Martinho Lutero, né? Mas aí é porque o cara despirocou mesmo, né? Ou seja, ele como pessoa meio que não aguentou talvez o que ele fez, mas veja, o que ele fez no final das contas ainda foi positivo pra caramba. É o que eu falo pra você, não tem como dizer, ah não, ele estava errado, a Igreja Católica antes estava certa, porque a própria Igreja Católica depois fez a Contra-Reforma, né? O Concílio Vaticano II, alguma coisa assim, sei lá. Mas eles adotaram muitas das ideias do próprio Lutero. Não a ideia do apenas a fé é suficiente para a salvação. Eles falavam, na verdade, que você tem que ter a fé a mais trabalhos. Mas a parte das indulgências, por exemplo,
foi toda jogada no lixo. E muito justamente, vamos combinar. É um absurdo esse tipo de coisa, né? Muito claramente o argumento do cara estava certo. E se você ver, parece uma coisa muito antiga, né? Um negócio muito lá no passado. Mas a verdade é a seguinte: a minha avó, muito católica ela me deu um livrinho que é um manual de orações. Então ele fala, o livrinho lá, tem um nome isso, eu esqueci o nome do livro. Não sei se é oratório, não é. Caramba, é um manual de orações do século passado. E esse manual de orações fala algumas coisas assim: olha, você acorda, o primeiro pensamento que você tem que ter é em Deus, Jesus, Nossa Senhora da Aparecida, não sei o que lá. Enfim, você tem que pensar em Nossa Senhora e fazer imediatamente uma prece e não sei o que lá. Aí quando você for comer, quando você for tomar o café da manhã, antes de tomar o café da manhã, você faz uma prece, você faz não sei o que lá e não sei o que lá. Então tem assim, dizendo tudo quanto é coisa que você tem que fazer no dia, supostamente de um católico que realmente acredita na coisa, né? Eu não preciso dizer para vocês que eu nunca usei o livro, mas gosto muito da minha avó. Infelizmente ela não está mais entre nós, mas ela era muito católica, minha família toda muito católica. E daí e aí o livro tem essas descrições todas: o que você faz, tal hora, tal coisa, meio-dia tem que rezar mas não sei quantos Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso e não sei o que lá. E aí uma coisa que sempre me chamou a atenção nesse livro, que ela nunca me explicou o que era, é que entre cada uma dessas instruções tinha um númerozinho do lado. Então, tipo assim, acordar e dedicar seu primeiro pensamento a Jesus Cristo, 30. E 30, né? E, sei lá, fazer 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria, 60. Aí muito tempo mais tarde, eu mostrei esse livro para um conhecido meu, que é religioso. Ele falou: cara, isso aí é indulgência. É a contabilidade que você fazia para você pagar seus pecados. Então, você faz a confissão, você tem uma pontuação. Cara, é um crédito social, cara. É um crédito social da Igreja Católica. Você faz a merda, você ganha uma pontuação e você tem que rezar não sei quantas Ave Maria para diminuir a sua pontuação para zerar. Se você não tiver zerado quando tu morrer, meu amigo, tu vai pro inferno. Então esse é o negócio. Indulgência era o crédito social lá da Igreja Católica. Totalmente errado, evidentemente errado. Tanto errado que a própria Igreja Católica reconheceu e acabou com isso. Você não tem mais isso hoje. O que mostra no final das contas é que como é que estava certo, né? A história do Martinho Lutero, as ideias originais deles estavam corretas. E o bacana é a forma como ele enfrentou a coisa, né? Ele enfrentou a coisa meio que no argumento, na coragem. Ah, você é excomungado, é isso daí, vida que segue, e vamos em frente. É realmente muito bacana a coisa. Olha só, muito bonito aqui. Deixa eu chegar nessa pracinha aqui, que tem uma vista legal daqui. Eu vou ver depois se eu faço um vídeo sobre isso, mais detalhando isso daí. Porra, a merda é o cara ter virado antissemita depois, né? Aí, puta, aí fudeu. Falar o nome do cara já fica meio estranho. Aqui, olha que bonito aqui o mar nessa região, ó. Aqui ainda é a parte brava da costa. Se eu ultrapassar aquela outra parte ali, aí eu chego na parte mansa, na praia mansa, né? Mas muito bonito aqui, muito bonito mesmo. Deixa eu sentar aqui um pouquinho, descansar um pouquinho. E é isso aí, galera. Conheceram agora Punta del Este. Gostei, aprovado.